fala. Está aí o Daniel Balaban, representante no Brasil do Programa Mundial de Alimentos. Daniel, é um prazer falar contigo mais uma vez. Daniel, como é que a gente pode morrer de fome no paraíso? O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, chamado de fazenda do mundo, e tem gente pra caramba morrendo de fome aqui. Eu queria saber a tal ponto de qual é a qualificação do Brasil no ranking mundial da fome, que é um absurdo. Como é que você pode morrer de fome da fazenda do mundo, num setor que tem um agronegócio incrível? Como é possível isso? A gente já sabe, mas eu gostaria que você respondesse. Bom dia. Pois é, bom dia, Gratena. É sempre um prazer conversar contigo, com a tua audiência. É um contrassenso. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo, está sempre entre as 10 maiores economias do mundo. É um país que é um celeiro, uma grande produção de alimentos, né, muita exportação de alimentos, mas infelizmente o caso brasileiro é um caso muito diferente dos países, inclusive, que nós trabalhamos muito com países em desenvolvimento que não tem estrutura de produção de alimentos. Então lá a gente poderia até considerar, né, que natural as pessoas não terem alimentos, né, para si, para sua família. Aqui no Brasil não, o problema brasileiro é exatamente um problema econômico. Então existem alimentos, se você for em qualquer supermercado, em qualquer mercearia, está cheio de alimentos, não faltam alimentos, mas as pessoas não têm acesso a esses alimentos, porque elas não têm dinheiro, elas não têm recursos financeiros. Então o caso brasileiro é um caso exatamente de desequilíbrios econômicos. Nós temos um contingente enorme de pessoas abaixo da linha da miséria. Quando um país rico tem um contingente, tem algumas pessoas, vamos dizer 1% da população, 2%, você pode até dizer, são alguns problemas daquela população. Quando o número ultrapassa 5% e chega a quase 10% da população, né, abaixo da linha da miséria, o Brasil hoje está em quase 15% da população nessa situação. Então aí o problema é do país, o problema é da estrutura econômica e da estrutura social do país, não são as pessoas as culpadas. A culpa é do sistema, da maneira como o país está desenvolvendo as suas políticas públicas. Então está na hora de um debate muito forte, o Brasil acho que está fazendo isso, retornar a fazer investimentos públicos e também investimentos sociais e também melhorar, logicamente tudo isso não vai funcionar se a economia não voltar a girar fortemente, porque é a economia que faz com que esses desequilíbrios acabem desaparecendo. A pergunta é saber o que representa primeiro abaixo da linha da fome e qual é a colocação do Brasil no ranking da fome no mundo. Pois é, abaixo hoje existe um consenso de que as pessoas, são trabalhos que são acadêmicos, o Banco Mundial coloca que aqueles que ganham abaixo de $1,90 por dia, né, estariam abaixo da linha da pobreza num país como o Brasil. Existem outros conceitos, mas vamos pegar esse conceito do Banco Mundial. Então, o Brasil existe um contingente enorme de pessoas, né, que não conseguem ao longo do dia ter uma renda que é tão baixa, $1,90 a dia, né? $1,90, vamos botar $2, hoje seriam 10 reais, né? As pessoas não conseguem ter 10 reais ao longo do dia. Então você veja que então elas não têm acesso. Quase, né, 30 milhões de pessoas, né? Quase 30 milhões de pessoas. O que isso faz? É um desequilíbrio, porque essas pessoas, elas fazem algum tipo de trabalho. Eu conheço muito no Brasil as periferias, aí em São Paulo, aquelas pessoas que dormem na rua, tem muita gente que dorme na rua e trabalha porque não tem dinheiro, porque ela vai gastar o seu dinheiro se voltar para casa, então ela não volta para casa, né? Tem garçons que dormem ali na frente da mercearia do restaurante. Então está errado, não dá para continuar dessa forma. Então existe um desequilíbrio. Tudo bem, o pequeno comerciante sofre mais, mas os grandes têm capacidade de pagar um salário mais condizente, né, com o esforço da população. Uma coisa que nós devemos fazer
Atena, tirar da cabeça das pessoas de que quem está passando dificuldade é porque é preguiçoso, é porque é vagabundo. Não é verdade. A grande maioria das pessoas passam por dificuldades imensas que se fosse eu, se fosse você, talvez estivéssemos na mesma situação. Então a gente tem que parar de julgar as pessoas e começarmos a tentar achar soluções para esse desequilíbrio, que é um desequilíbrio do país, é um desequilíbrio social do país, é um desequilíbrio econômico do país e que tem solução. E para isso, né, os nossos governantes, as pessoas que governam, tem que sentar e buscar essas soluções, né, para tentar fazer com que esse quadro mude de uma vez por todas, a gente não continue discutindo essa questão ao longo dos anos. Passa ano e a gente está sempre discutindo, né, o aumento do número de pessoas nessa situação no país. E isso acontece por conta desses desequilíbrios, que tem solução, e para isso tem que sentar e tentar achar essa solução conjunta, iniciativa privada, o governo, tanto estadual, municipal, federal, trabalhar em conjunto para reverter esse quadro. Eu acredito que tenha solução e que dê para fazer. Nós sabemos como fazer. O importante é que as pessoas tenham vontade política para resolver esse problema. Começar com a divisão de renda, que é canalha, não? O Brasil é uma divisão... Datena, uma coisa importante, que eu acho que a gente deveria falar isso todo santo dia. No Brasil, nós temos na ONU 198 países inscritos na ONU. O Brasil é o segundo mais concentrador de renda do mundo. O que isso significa? É uma vergonha. Um país do tamanho do Brasil, com uma democracia pujante, é o segundo mais concentrador de renda do mundo. Então, nós somos mais concentradores de renda que vários países africanos, por exemplo, né, que já tem uma concentração de renda enorme. Então, isso é um desequilíbrio. Alguma coisa está errada dentro da estrutura econômica de um país que é o segundo maior concentrador de renda. Nós temos milionários, você sabe, tem fila. Se você quiser comprar um jatinho, tem fila. Se você quiser comprar um iate, tem fila, né? E enquanto isso, nós temos esse contingente enorme de pessoas passando fome. Então, não é possível. Ninguém está querendo que o dono do jatinho, o dono do iate, fique mais pobre. Mas a gente está querendo que haja uma divisão natural de renda e de riqueza no país. Não vão dizer que as pessoas estão pobres porque não merecem. Elas merecem, elas trabalham. É o país que você acorda 5 horas da manhã em São Paulo, você vê um monte de gente enorme de pessoas na rua indo trabalhar, né? Então não dá para dizer isso. Eu conheço vários países do mundo, o brasileiro é um dos que mais trabalham, né? Então não é falta de trabalho, não é falta de produtividade. A questão é o sistema está errado e tem que ser mexido, colocado o dedo na ferida. São quantos países da ONU? 198 ou 194? Nós temos hoje 190, acho que são 197. Eu errei, eu falei 198. 197, fica no meio termo. Eu sabia que estava entre isso. Agora, é um absurdo isso. Entre 197 países, você ser o segundo maior país que concentra renda, significa que a maioria da população brasileira está numa desgraça total. Quem é o país que mais concentra renda? Qual é o país? O país que fez a Copa do Mundo recentemente, o Catar. O Catar tem dono, é lógico que é o maior concentrador, porque existe um emir. Mas lá é diferente, né? Lá é do Catar. Exatamente, não é uma democracia, é um emirado, acabou, né? Tem um dono, o emir é dono do país, então você paga para viver lá no país. É lógico que a grande concentração... Não, pelo jeito o Brasil também tem dono. Pelo jeito o Brasil também tem dono. Na mão de uns 3 ou 4 aí o Brasil. Exatamente, é por aí que nós deveríamos pensar e tentar achar soluções, porque eu não fico absurdo, tranquilo em conviver. Olha, isso é revoltante, Daniel, né? Esse dado é revoltante. A gente só concentra menos renda, quer dizer, é onde tem mais pobre e menos rico, para você entender, onde tem mais rico concentrando renda e a maioria da pobreza passando fome, é isso aí, é menos rico com mais dinheiro, e mais pobre sem quase dinheiro nenhum, sem ganhar quase 10 reais por dia. Deu para entender? A gente é o segundo país depois do Catar, que é um estado dominado por um emir. Entendeu? A gente só perde para o Catar. Quando você fala o Catar é o país mais rico do mundo, você tem que fazer uma colocação que o Brasil é o país mais pobre do mundo. Se você pensar desse jeito aí, na divisão de renda. Olha que sacanagem, olha que número.
E outra coisa, vagabundo é a tia de quem falou que o cara passa fome porque não trabalha. Você falou do caso do garçom, que deve trabalhar pra caramba, e é morador de rua, porque não tem onde ele morar e trabalha pra caramba. E tem vários casos assim. Vários, não só não. Mas que só esse dado já valeu a entrevista. O Brasil só está atrás do Catar na questão de concentração de renda. É onde tem rico ganhando cada vez mais e a maioria pobre ganhando cada vez menos e mais desamparada. Isso é uma calamidade. Isso aí devia virar manchete em tudo quanto é lugar no Brasil. A gente não presta atenção nisso. Garrafa, por favor, passa essa pauta para a Débora e é só sair na rua catando quem está morrendo de fome. Tá entendendo? É só ver isso. Eu vou começar a repensar a minha vida e vou pensar de uma forma diferente como eu vou viver a minha vida, viu? Porque eu sempre ganhei dinheiro honestamente, mas numa situação como a de hoje você tem que repensar uma série de detalhes. Nunca roubei para ganhar dinheiro, já perdi tudo que eu tinha, recuperei uma boa parte, mas eu vou começar a repensar a minha vida aqui, porque não é possível a gente viver num país que teoricamente é o país mais pobre do mundo, sendo uma das grandes potências econômicas do mundo. Não pode isso. Você morrer de fome num país onde você é o terceiro, poderia ser rapidamente o primeiro maior produtor de alimentos do mundo. Entendeu? A gente controla o setor de carne, por exemplo, nos Estados Unidos. É uma empresa brasileira. Controla praticamente o setor de carne, produção de carne nos Estados Unidos, pra você ter uma ideia. Só para você ter uma ideia, um país de 310 bilhões de habitantes, é a maior economia mundial. A gente vende 60% da carne que os chineses compram, que é o país mais populoso do mundo. Então não é possível morrer de fome aqui dentro. É possível por causa desse dado que o Daniel colocou. O Catar é o país mais rico do mundo per capita e a gente é o país mais pobre do mundo. Porque tirando o Catar, nós somos o primeiro... O Catar não conta. Nós somos o primeiro na lista em concentração de renda. Concentração de renda é pouco rico ganhando muito e a maioria pobre se ferrando, morrendo de fome. Simples assim. Bom, a questão da fome no mundo, como é que ela está hoje depois da pandemia e da invasão da Ucrânia, acarretando uma série de problemas também? Está piorando, Datena. Também não temos boas notícias, não. A questão, hoje nós estamos com são 828 milhões de pessoas que são consideradas abaixo da linha da pobreza ao redor do mundo, o número tem aumentado. E logicamente essa crise entre a Rússia e a Ucrânia, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, ela afetou por demais essas populações. Por quê? Porque os dois países são grandes produtores de alimentos, né? Principalmente de trigo, que é a base de alimentação de vários países do mundo. A Ucrânia é um dos maiores fornecedores de trigo. E tem aquela questão também, né, das sementes, dos insumos que eles também produzem, né? O Brasil mesmo foi afetado. Então está na hora de acabar de uma vez por todas com esses conflitos. E deixa eu te falar um outro número, Datena, para você entender como o mundo tem capacidade para resolver a questão da fome no mundo. Hoje nós teríamos condições de acabar, não é dando alimento, é fazer estruturas de sistemas alimentares para que ninguém mais no mundo passasse fome. Para isso, nós teríamos que ter um investimento, né, ao redor de, tipo assim, 80 bilhões de dólares ao ano nessas políticas. Aí você pensa, 80 bilhões de dólares é muito dinheiro, né? Então, só nessa guerra, um ano de guerra entre Ucrânia e Rússia, só as armas, o dinheiro que foi repassado para a Ucrânia, já ultrapassou quase 200 bilhões de dólares. E o mundo gasta todo ano 1,2 trilhão de dólares em armamentos, em armas, em bombas, em exércitos, 1,2 trilhão. Então, eu digo assim, se tu pegasse ali um percentualzinho disso, você acabaria com a fome no mundo. Mas os nossos governantes preferem ainda investir em bombas, em armas. Então, o setor que mais lucra, que mais ganha dinheiro é o setor de armas no mundo. Está muito contente com esses conflitos, né, que são até instigados. Mas é aquela história, são decisões. Os seres humanos preferem continuar numa vida desse jeito do que resolver
problemas e tentar viver em harmonias. O dia que nós acabarmos com a fome, a gente vai acabar com mais de 80% dos conflitos mundiais, porque eles são ocasionados por conta das desigualdades e por conta da fome. Então, nós tem solução. Para isso, nós temos que criar vergonha e começar a tomar as medidas e tomar as decisões corretas ao redor do planeta. É por isso que eu me classifico, que eu não sou de direita e nem de esquerda. E que eu também não sou de centro, eu sou pela Constituição, sou pelo povo. Essa é a minha filosofia, a minha ideologia é pelo povo. Toda a extrema-direita e extrema-esquerda é uma porcaria. Quem governa o mundo é império, ou império de direita ou império de esquerda. E império não tem interesse nenhum em acabar com a fome do mundo e ter preocupação com o vizinho. O império se preocupa com ele. Porque 80 bilhões é uma migalha. Você fez a comparação com a guerra da Ucrânia, a invasão da Ucrânia. Não é um absurdo a invasão do Putin na Ucrânia. Ele fica Putin da vida quando atacam lá a Rússia, um pedacinho da Rússia. Mas ele invadiu um país enorme, um grande produtor de alimentos e coisas que tais. Agora, império não tem preocupação nenhuma com a gente, é o que eu digo. Não pense que você vai fazer negócio com a China, que você vai lucrar, porque a China compra da gente pra caramba, os Estados Unidos compra da gente pra caramba, eles querem que a gente se ferre. Eles querem usar a gente como mão de obra barata, com produção de alimento barato, e se puder, meter uma vaca louca no meio para baratear ainda mais o preço da carne. Eles não têm interesse nenhum que a gente cresça. E quando eles não têm interesse nenhum, o que é que são 80 bilhões para o tal de G8 ao ano? O que é que são? 80 bilhões para os 8 maiores países do mundo. Não representa nada. O que representa isso do PIB americano, do PIB chinês, do PIB inglês, do PIB francês? Não representa nada. Isso é uma migalha. Isso resolveria a fome no mundo, está dizendo o Daniel. Então o ser humano é assim mesmo. Ele pensa nele, pensa primeiro na barriga dele e para pensar em quinto ou sexto lugar na barriga do outro. É por isso que nós temos tanta gente morrendo de fome. Mas o Brasil tem uma particularidade, como é que a comunidade internacional viu isso, né? Primeiro, agora trabalho escravo aí em Vinícolas do Sul. Agora, o mais importante foi essa barbaridade, um holocausto no meio. Mas o Brasil não pode piorar. Pode sim. Esse holocausto que aconteceu aí, equivalente ao que fizeram com os judeus em menor proporção, que aquele canalha do Hitler fez com os judeus, um verdadeiro extermínio de índios aqui no Brasil com a questão dos Yanomamis, que estavam morrendo de fome. Como é que isso repercutiu no cenário mundial, Daniel? Muita preocupação da Atena. Já existiam relatórios informando sobre isso, porque existem nas áreas das Nações Unidas que acompanham, vendo essa situação. Já tinha sido, alertado sobre esse problema e, infelizmente, nada tinha sido feito. Então, agora, tomou-se as medidas corretas, de fazer com que aquela região, aquela área, porque eles vivem daquilo. E o que acontece? Os próprios rios estavam sendo envenenados, a própria área, então não dá nem para... Gente, por que o Yanomami, se todo o sustento deles vem da natureza, Mercúrio, e você envenena a natureza, como é que você vai culpar a própria população, do que está acontecendo? Então, na realidade, eu acho que teve causa, foi feito meio que com intenções. O governo brasileiro sabia disso na época? Olha, eu não sei, mas relatórios já vinham apontando com essa questão, Não sei dentro do governo, porque a gente não tem contatos não tinha contatos dentro do governo, mas tudo já vinha mais ou menos apontando por uma certa direção. Então, eu acho que agora esse caso foi aberto, o mundo inteiro se preocupou, porque são situações limite, que não podem acontecer em nenhuma parte do mundo, principalmente aqui no nosso país, que tem reservas, que são colocadas por lei para aquelas populações, e que o Estado tem o dever de proteger aquelas populações. Então, agora, me parece que todas as medidas foi feito, inclusive, em grupos, entre as Nações Unidas, o próprio governo, para tentar achar soluções urgentes de salvamento daquelas populações que realmente estavam uma situação muito triste, a gente viu muito de perto as coisas acontecendo, mas espero que isso nunca mais se repita nesse país. Olha, se esses caras não tomarem consciência agora, não vão tomar nunca mais. Porque nós tivemos uma pandemia que igualou todo mundo,
que matou gente em país rico como os Estados Unidos, onde mais morreu gente, que matou gente no Brasil, que é a sexta, sétima potência econômica do mundo, mas com essa divisão de renda canalha que você acabou de dizer, e que principalmente matou gente na África, de onde vêm variantes aí terríveis. Ricos não perceberam que quanto mais pobre for o mundo numa pandemia, nesses países pobres, que não têm condição de combater esta pandemia devidamente, cientificamente, com as vacinas necessárias, não tem nem como desenvolver vacina e nem recebeu vacina dos países ricos. Será que com essa pandemia, esses países ricos não perceberam que de repente a humanidade pode ser extinta exatamente por ter foco de um país pequenininho lá na África, de repente dar origem a um vírus que é um vírus mutante e que ninguém vai ser capaz de controlar? Será que nem isso despertou desse país do mundo a possibilidade de ajudar os mais desvalidos, as pessoas que mais passam fome do mundo? Não houve uma consciência disso, ou Daniel, você não percebeu? Datena, eu sou uma pessoa muito otimista. Apesar de todos os problemas, eu acho que o mundo vem caminhando para tentar achar soluções. Existem muitos fóruns, existe muita gente boa conversando, discutindo e tentando achar soluções. Nós temos hoje os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, está sendo muito discutido para tentar fazer com que o planeta seja um planeta muito melhor no ano de 2030. Hoje, eu acho que o planeta é melhor do que no início do século, apesar de todos os problemas, e essa pandemia ela veio para chacoalhar, ela veio realmente para mostrar que nós somos muito pequenos perante um vírus, né, que quase aniquilou uma grande parte da população e poderia ter matado mais gente ainda se o mundo não tivesse se unido, e o mundo se uniu para conseguir achar essas vacinas, né, houve os investimentos necessários, pela primeira vez se conseguiu fazer uma vacina com menos de um ano, né, os cientistas todos do planeta tentaram achar soluções. Hoje as vacinas estão aí, nós já estamos, né, voltando a uma convivência normal. Como você falou, os próprios países menos desenvolvidos precisam de uma ajuda muito mais complexa. Hoje existem esses fóruns que estão tentando decidir, tentando definir como ajudar, e os países estão... Eu estava ontem, ainda ontem, né, eu estava em Addis Abeba, na Etiópia, né, cheguei ontem de noite aqui em Brasília, e lá estava junto com a União Africana, exatamente discutindo políticas de segurança alimentar e nutricional, políticas de alimentação escolar, políticas de desenvolvimento dos pequenos agricultores familiares. Então é muito bom e bonito ver que hoje as pessoas estão preocupadas, e os próprios países em desenvolvimento estão desenvolvendo políticas de apoio às suas populações. A própria África, o continente tão, né, esquecido durante tantos anos, hoje tem várias políticas boas e os governantes estão muito mais integrados e com vontade, com comprometimento de tentar resolver seus problemas internos. Eles se deram conta de que não dá mais para ficar dependendo de ajuda externa, que eles próprios têm que fazer as suas próprias soluções, e soluções africanas, soluções integradoras internas, de baixo para cima. E isso é muito legal, e nós estamos ajudando eles a desenvolverem essas soluções através do nosso Centro de Excelência. E aqui no Brasil, o que pode ser feito, Daniel? Aqui no Brasil, Datena, melhorar esse quadro de fome? Pois é, eu acredito, Datena. Agora, essa semana, o CONSEA, que é o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, voltou a funcionar. Até hoje eu não entendi por que tinha parado, porque é um conselho, ele não é uma instituição, ele é algo que congrega várias partes da população em ouvir e tentar entender pessoas que vêm lá do interior, são ribeirinhos, são indígenas, são empresários, todos juntos dentro desse conselho, tentando achar soluções para os problemas brasileiros na área de segurança alimentar e nutricional. Ele foi dissolvido no primeiro dia do governo anterior, e agora ele voltou a funcionar. Então, ele é um conselho que não tem recurso, não tem dinheiro, ele é só conselho, ele ouve as pessoas, e eu acho que as soluções, elas vêm exatamente da população. Nós temos que escutar mais a nossa população, nós temos que escutar mais as pessoas. Aquelas pessoas que sofrem, elas sofrem no dia a dia, e são elas que têm as soluções, elas que sabem mais ou menos onde é que está doendo, onde é que o calo está apertando. Então, na hora da gente escutar mais a população, da gente abrir fóruns
fóruns, para escutar as pessoas, porque muitas vezes as melhores ideias da Atena, elas vêm das pessoas lá de baixo. Não são os de cima que têm as ideias, são as de baixo que trazem. São elas que desenvolvem, elas que sabem as melhores soluções para os seus problemas. A gente tem que escutar mais, né? Os governos têm que escutar mais, começar a entender melhor quais são as melhores soluções. Se você não escuta a população, como é que você vai saber resolver os seus problemas? Tem que escutar, né? Então é por isso que é muito importante fóruns como esse, e eu acredito muito que se o Brasil, se o governo, tanto estadual, federal, municipal, se integrarem, escutarem mais as suas populações, nós vamos começar a resolver melhor os nossos problemas. É o que eu digo aqui, eu sempre prefiro ouvir o povo do que ouvir ministros. A dona de casa entende mais de economia popular do que o ministro da Economia, o ministro da Fazenda. Sobre gasolina, vamos ouvir o ministro ligado ao setor da indústria energética e tal, de energia, Minas de Energia, sei lá o quê. Coisa nenhuma, quem entende mais é quem põe o combustível no carro. Então o povo é sempre o mais sábio nisso e fica sempre como o último da fila e é sempre o mais ferrado. Daniel, muito obrigado mais uma vez pela sua contribuição, um abraço grande. Precisamos voltar a falar mais vezes, não é? Porque você tem dados muito interessantes que podem ajudar a que as pessoas entendam como é que o brasileiro pode morrer de fome num dos maiores produtores de alimentos do mundo. E teve dados aí que eu fiquei espantado. Um abraço grande, Daniel. Um abraço, muito obrigado, Datena, sempre à disposição para conversar contigo e com o seu público. Obrigado, um abração. Bom, são dados alarmantes.